Você já viveu um processo difícil e nesse processo você já tentou ajudar Deus a te ajudar? Você já tentou antecipar o acontecimento de alguma coisa que Deus falou que aconteceria na sua vida? É uma pergunta talvez assim muito estranha, mas é uma coisa que acontece ainda hoje e aconteceu há tempos atrás. E eu quero contar para vocês uma história lá no livro de Gênesis, capítulo 16 em diante, que vai falar de Sarai, Agar e Abrão. Sarai, esposa de Abrão, Agar, a sua escrava egípcia, e que de repente Sarai tem uma ideia, porque o sonho dela era ser mãe, e aí ela vê os anos se passando, isso não acontece, e aí de repente ela tem uma ideia maravilhosa de dar a sua ama, a sua escrava, por mulher, para ser desposada por Abrão, para que pudesse conceber o filho e assim viver a promessa que Deus prometeu para ela. Só que a promessa não era essa. A promessa, o que a gente não entende é que a promessa ela passa por um período de tempo. E esse tempo, muitas das vezes, é o momento, é o intervalo que Deus precisa para aperfeiçoar a minha vida e a sua. E quando se fala de tempo, nós sempre queremos antecipar. Você quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que você tem promessas que o Senhor te fez. Eu tenho certeza que tempos se passaram e muitas das vezes você se pergunta e diz: poxa, mas passou tanto tempo, e o que fazer? Né? Será que Deus ele erra? Será que ele perde a hora de fazer o nosso milagre, o meu e o seu milagre? A palavra vai dizer que ela tem essa ideia, é uma ideia que dá certo. A Bíblia vai dizer que tempo depois, Agar, ela engravida, e quando ela engravida, a história muda, porque ela começa a se ensoberbecer em relação da sua senhora. E aí a Bíblia diz que Sarai é tomada por um sentimento natural, né, de mulher, natural da humanidade, né, de ciúme, de se sentir humilhada. E ali ela toma uma decisão, e essa decisão faz com que Agar vá embora, fuja da casa da sua senhora, com um filho que aparentemente é dela, mas que não é dela. E aí ela vai embora, ela decide abandonar. Quantas das vezes nós damos fuga naquilo que Deus quer que a gente permaneça? Quantas das vezes nós somos imediatistas e queremos que Deus faça o hoje, o agora, como se o Senhor ele precisasse, ele tivesse obrigação de fazer acontecer no nosso tempo. E sabe o que fica como lição? A palavra vai dizer que ela vai embora, enfrenta aquele deserto, com aquela criança no seu ventre, decidida a mudar o rumo da sua história. Mas o que a gente não, muitas das vezes a gente se esquece, é que a nossa história não é escrita por nós, e sim escrita pelo nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que ela atravessa aquele deserto, e no meio do deserto, ela, na beira de um poço, a palavra vai dizer que um anjo do Senhor aparece e palestra com ela. E quando esse anjo começa a palestrar com ela, esse anjo dá uma direção para ela. E não foi para ela seguir adiante. A direção do anjo foi: retroceda, volte. Você precisa voltar para a casa da sua senhora e viver o propósito. Porque o propósito não era fugir, o propósito era permanecer. Quantas das vezes nós queremos dar jeitinho para Deus, né? Como se Deus ele atrasasse, como se Deus ele fosse impossibilitado de fazer aquilo que é para minha e para a sua vida. E a Bíblia diz que ela volta, porque essa era a ordem do Senhor, para que ela pudesse cumprir tudo aquilo que Deus escreveu como história na vida dela. O que fica de lição para minha e para a sua vida? O Deus do deserto, ele fala conosco. Talvez você possa se encontrar no deserto. Mas uma pergunta que não quer calar: Deus te colocou nesse deserto? Ele te mandou ir? Se ele te mandou ir, ele te garante. Ele vai preparar água para você beber, porque tem poço. Mas se ele não te mandou ir, ele vai mandar você voltar. Porque o melhor lugar para o homem estar é aonde Deus mandou ele ir. Porque aonde Deus manda você ir, é lá que ele vai permanecer com você.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.